Mas agora a gente vai receber o deputado federal do PDT de Minas Gerais, Mário Heringer, ele que é, ganhou destaque, né, ultimamente por ser autor do projeto de lei que defende a licença compulsória, ou seja, a quebra de patente de medicamentos conhecidos como canetas emagrecedoras, a exemplo de Mounjaro, também Zepbound, conhecidos então popularmente por esse nome, para reduzir custo mensal desses medicamentos, etc. Sobre esse assunto, a gente vai entrar nos detalhes agora com o deputado. Seja muito bem-vindo, bom dia. Bom dia, é um prazer estar aqui com vocês falando desse assunto que eu acho que a gente está minimizando o valor do assunto, porque isso é um assunto de saúde pública grande e a gente precisa de trabalhar forte com isso. Deputado, quando é que esse tema começou a ser pensado? Quando é que o senhor começou a pensar a partir disso e reunir para formar, enfim, reunir os elementos para esse projeto de lei? Na verdade, há algum tempo eu venho observando o uso da semaglutida, que é o precursor aí que veio antes da tirzepatida, que é o Mounjaro. E já vinha obtendo alguns resultados. E mesmo assim com preço muito caro. Quando apareceu o Mounjaro e que eu comecei a observar os resultados, eu sou médico, e comecei a observar os resultados do Mounjaro e percebi que nós teríamos que passar 20 anos para ter direito de fazer o Mounjaro no Brasil ou de produzir o Mounjaro no Brasil, a tirzepatida no Brasil, eu vi que nós estamos 20 anos atrasados com relação às tecnologias modernas da biomedicina. E isso é um absurdo, nosso país não pode ficar tão atrasado assim, senão a gente nunca vai estar no dia de hoje. Nós sempre estaremos 20 anos atrasados. E mais que isso, o Mounjaro, que é um medicamento, a tirzepatida, que é um medicamento fascinante, está num preço exorbitante, num preço imoral, num preço que as pessoas que mais precisam não podem de maneira alguma consumi-lo. Então isso gerou um desconforto na minha posição e fui dar uma lida, dar uma estudada, fazer uma pesquisa e eu próprio fiz uso do medicamento e o medicamento me deu algumas transformações que eu nem esperava. Além, claro, do emagrecimento, que não era tanto, porque eu também não era não tinha tanto sobrepeso, eu perdi 12 quilos, eu melhorei. A minha pressão arterial, parei de tomar o remédio para pressão, eu melhorei. Os meus índices glicêmicos, quer dizer, a minha diabetes desapareceu, parei de tomar o medicamento para diabetes, eu tomava medicamento para colesterol e triglicerídeo, reduziram drasticamente, não preciso tomar, além de outro bem-estar físico que a gente passa a sentir. Naturalmente, não é simplesmente só tomar o medicamento. Você tem que fazer uma alimentação adequada, tem que fazer atividade física, mas isso é o fundamental, o start, a chave que liga esse processo é a tirzepatida. Então, quando eu percebi isso, eu optei por fazer um pedido de quebra de patente, que inclusive já foi aprovado na Câmara a urgência, exatamente para provocar esse debate do jeito que ele resolvesse. O que é importante é que nós coloquemos para as pessoas que mais precisam, para as pessoas que não têm condição, um medicamento que vai obter um resultado fantástico do ponto de vista da obesidade, do diabetes, do infarto, do AVC, da cegueira por retinopatia diabética, das amputações de membro por neuropatias diabéticas. Então, nós teremos um medicamento que ele vai ser um benefício para o SUS. Foi daí que nasceu a vontade de fazer com que isso fosse uma luta pela saúde pública, não especificamente, só exclusivamente por quebra de patente, o que eu acho que tem que ocorrer, mas principalmente pela saúde pública. Bom dia, deputado, tudo bom? Eu acho ótimo, eu vibro muito com isso. Aí eu fico me perguntando, gente, a gente não vai ter mais pessoas, todo mundo vai ser muito magro daqui pra frente, os padrões de beleza vão mudar com isso. Já estamos sentindo isso um pouco aí no aspecto social. A minha pergunta tem a ver com os efeitos negativos do Mounjaro. Recentemente saiu no NHS, que é o sistema de saúde britânico, alguns efeitos adversos, tipo pancreatite aguda, alguns desses efeitos adversos que ainda têm sido pouco explorados em relação a esse medicamento. A gente tem uma medicina avançada para entender um longo prazo do que seria, se haveria algum
efeito negativo em relação às canetinhas emagrecedoras como um todo? Bem, na verdade, estão fazendo uma força danada para arrumar efeitos adversos. Provavelmente tem efeitos adversos, sim. Talvez a gente não tenha percebido ainda qual que seria, mas efetivamente, esse medicamento já é usado, é o mais vendido no mundo já hoje. Já superou, inclusive, o Viagra, que era o recordista. Esse medicamento já é o mais vendido no mundo, apesar do preço. E até agora não apareceram estudos que possam com certeza dizer. Porque a pancreatite, uma das principais causas da pancreatite é a obesidade. Então, quer dizer, vai dizer que o Mounjaro, por reduzir a obesidade, também pode dar pancreatite? Pode sim. Mas é num nível muito pequeno, insignificante, menor, inclusive, que a pancreatite é determinada pela obesidade. Então, quer dizer, procura-se ainda alguma causa para se fazer algum contraponto. E eu acho que a medida é fazer isso sim, investigar se há alguma coisa que possa ser muito prejudicial. Eu não tenho dúvida nenhuma. Mas até hoje, sinceramente, não tem. Ô, deputado, em que pé que está essa discussão para a gente entender, então, com relação aos trâmites, o que é que falta agora, em que momento que nós estamos com relação a esse projeto de lei? Explica para a gente conseguir ter essa dimensão. Bem, na verdade, quando eu apresentei o projeto, eu peguei todo mundo desprevenido, né? Porque ninguém esperava que aparecesse um projeto desse, foi o primeiro projeto, e rapidamente eu consegui colocar a urgência em votação, mais porque eu peguei o pessoal desprevenido do que porque as pessoas tiveram tempo para discutir o mérito. E com isso a gente conseguiu aprovar a urgência. Só que depois da aprovação da urgência começam a aparecer as oposições, as lutas contra, as farmacêuticas contra, a dona da patente se esperneando, botando propaganda em novela das 9 da TV Globo, fazendo todo tipo de alegação de que haveria falsificação de medicamento do Paraguai, que aliás, quero dizer, o Paraguai tem laboratórios independentes e que fazem a sua tirzepatida de boa qualidade, sim. Essa conversa de dizer que a do Paraguai é tudo falsificado é conversa fiada, é conversa... Claro, existe coisa errada? Com certeza. Quando você abre a oportunidade de fazer contrabando, naturalmente os bandidos também entram nisso e podem até, inclusive, falsificar medicamentos. Mas o caso sério do Paraguai é sério. A tirzepatida do Paraguai funciona. Então começaram toda uma estrutura em torno da tirzepatida exatamente para criar dificuldades, para que as pessoas tivessem um pouco de medo, porque o grande problema é o mercado brasileiro. O mercado brasileiro tem 210 milhões de pessoas, sendo que dessas 210 milhões de pessoas, 30% estão com sobrepeso ou obesas. Isso é um mercado fantástico de consumidores, porque são medicamentos que serão usados continuamente. Porque uma doença crônica, e vamos chamar de obesidade de doença crônica, elas precisam de tratamento contínuo. Então, isso é um mercado fantástico que eles não querem abrir mão, ou não querem disputar, ou não querem dividir. Então, o que acontece? Fazem toda uma estrutura, eu não sei o que está acontecendo na Anvisa. A Anvisa libera uma tirzepatida para ser aplicada no Brasil, que é a da Lilly, que é o Mounjaro, e não libera a tirzepatida de outros países. Qual que é a razão para isso? Isso está me parecendo, sem dúvida nenhuma, a indústria farmacêutica estrangeira. Tem isso que ela vai fazer. A Anvisa precisa responder por isso. Inclusive, já existem algumas ações populares contra a Anvisa. Então, a nossa abertura de discutir a quebra da patente propiciou que essas estruturas de reação pudessem surgir. E hoje tem vários segmentos da sociedade dizendo que isso precisa ser resolvido. E esse é o nosso principal objetivo. O objetivo é abaixar esse preço violentamente, porque se nós fizéssemos um acordo com a indústria farmacêutica paraguaia, se a nossa indústria farmacêutica deixasse de ser só e simplesmente parasitas de patentes vencidas e passássemos a produzir e a estudar, a fazer pesquisa científica,
Nós poderíamos fazer uma diferença para esse país enorme, só que nós estamos... Eu acho, inclusive, ainda vamos verificar mais na frente, que a indústria brasileira ainda vai comprar esse medicamento de algum lugar, comprar canetinha de algum lugar, vai só invasar no Brasil e dizer que está produzindo. Isso é igual carro no Brasil. Nós nunca conseguimos ter uma indústria automobilística nossa, porque a gente entendeu que só podia comprar dos outros. Nós não criamos, nós não estamos crescendo, nós não estamos pesquisando. E eu acho que o momento é esse, aproveitar o momento do apelo sanitário, do apelo de saúde que esse medicamento traz, para que o Brasil mude a postura com relação a essas patentes que nos imobilizam. Ô, E, deputado, doutor, qual é a... desculpa, desculpa. pode ir, Maria. Vai, Marcelo. Eu Pode ir, tenho não me só mais importa, uma não. pergunta, que é ainda dentro desse assunto, né, deputado, que é com relação aos custos, porque, enfim, a gente pode... Como é que o senhor está prevendo com relação aos custos? Como é que está pensando nisso do ponto de vista dos custos para os cofres públicos mesmo de liberar, né? Porque justamente o Mounjaro, por exemplo, é um medicamento caro, a gente está falando de medicamentos caros, é o que justifica, né, esse projeto de lei, mas também não dá para a gente simplificar, porque não é do dia para a noite que se consegue colocar para implementar, né? Como é que o senhor está pensando na implementação de fato disso? Deixa eu te falar uma coisa, não é tão difícil assim, até porque, do ponto de vista da confecção da tirzepatida, ela tecnicamente é muito mais fácil que um monte de medicamentos que o Brasil já produz. Na verdade, um laboratório que se prepara para fazer a semaglutida, que é o antecedente da tirzepatida, ele praticamente está pronto para fazer tirzepatida, e todos os nossos laboratórios estavam se preparando para esperar a quebra da patente da semaglutida. Então, essa transformação é uma transformação que pode ocorrer muito rapidamente. Além disso, o Brasil pode comprar e pode negociar com o laboratório paraguaio, por exemplo, e trazer essa tirzepatida paraguaia por um preço infinitamente menor. Isso pode chegar a menos de R$200. No Brasil, o negócio está sendo cobrado R$3.000. O Brasil pode negociar com a própria China, que produz a tirzepatida. São países que não respeitam essas patentes imobilizadoras. Então, nós podemos comprar até que nós nos preparemos, os nossos laboratórios se preparem. E eu acho que uma das coisas que tinha que ser feito como compromisso na quebra dessa patente era colocar os laboratórios de uma maneira séria, envolvidos em pesquisa e evolução. Tipo assim, pegar a tirzepatida agora, vamos estudar a partir da tirzepatida o que nós podemos fazer para melhorar isso aqui e para crescer. Porque se vocês não sabem, o laboratório Lilly já tem o sucessor da tirzepatida, chama-se retatrutida, já é o sucessor. Está com o laboratório farmacêutico a mesma imoralidade, e aí eu chamo de imoralidade porque mexe com saúde, que ocorre na questão dos telefones, por exemplo, do iPhone. iPhone 1, iPhone 2, 15, 16, 17, ele já tem iPhone para 18, 19, 20, 20 e tantos. Isso quer dizer que essas pessoas, nós estamos acostumados a ir comprando e modificando para sermos consumidores automáticos. Isso não pode ser feito com mento. É desonesto para as pessoas. Então, o que está acontecendo é que nós estamos entrando numa roda viva de produção em série de melhora tecnológica, biotecnológica, e que nós estamos ficando para trás o tempo todo e sendo obrigados a comprar tirzepatida 1, tirzepatida 2, tirzepatida 15, 16, 17, no caso, mudando de nome, que hoje ele já tem a retatrutida, que deve ser o próximo medicamento liberado para que eles coloquem para nós aí no mercado, para que nós possamos comprar um novo medicamento bom. Doutor, e em relação ao trâmite do projeto, estamos em ano eleitoral, um congresso altamente esvaziado nesse mês de junho. Como é que o senhor vê esse trâmite e a perspectiva disso ganhar um destaque, ainda mais em ano eleitoral? O debate é válido e importante demais, nisso eu concordo com o senhor, mas como é que o senhor enxerga toda essa mobilização política para o projeto passar, assim como outros projetos muito importantes que também estão parados no Congresso? Eu já aproveito e pergunto um pouco aí dos bastidores neste ano. Na verdade, você sabe, esse ano é um ano difícil, é um ano que para funcionar
as coisas demoram. Nós temos... O ano das eleições sempre são anos complicados, porque todo ano de eleição é ano de Copa do Mundo. Todo ano nós temos, nesse mesmo período de junho e julho, as festas juninas no Nordeste, que mobilizam grande parte da população de deputados e senadores brasileiros em torno da sua festa mais tradicional. E no ano eleitoral, se sabe, há um esvaziamento natural das sessões do Congresso Nacional, tanto da Câmara quanto do Senado, exatamente porque todos nós que estejamos tentando estaremos trabalhando. Então, trabalhando por essa reeleição, naturalmente. Então, realmente é muito difícil. Esse projeto especificamente, é um projeto que dependeria da colocação dele em pauta na Câmara. Já foi escolhido um relator, o deputado, se eu não me engano, Mercinho, da Paraíba, acho que é Mercinho o nome dele, desculpa se não for, depois a gente corrige. Ele é o relator. Depende agora de um acordo na nossa mesa de líderes para ver se vai ou se não vai ao plenário brevemente. Isso aí é uma guerra. Eu acho que provavelmente a gente conseguiria, até porque é uma pauta que é difícil alguém ficar contra num período eleitoral, mas é difícil colocar. Depende do presidente, colocar na lista de projetos a serem... E depois de aprovado na Câmara, ele tem que ir ao Senado, que vai depender, ter que contar com a boa vontade lá do presidente do Senado, das comissões que antecedem a votação em plenário. Quer dizer, não é uma coisa simples, mas é uma coisa totalmente factível. Eu, na verdade, fiz esse projeto com firme propósito, com firme intuito de provocar que alguma coisa acontecesse para que nós melhorássemos isso. E tem que deixar muito claro, né? Ninguém aqui está defendendo que isso esteja numa gôndola de supermercado. Ninguém aqui está defendendo que qualquer um pegue e saia tomando. Nós estamos defendendo que seja feito um acompanhamento técnico, médico, nutricional, físico, que as pessoas tenham as suas dosagens das suas enzimas para avaliação de qualquer interferência que esse medicamento possa estar causando. Nós queremos que essas pessoas façam uma investigação temporária, de tempo em tempo, sequencial, de algumas condições, até como você acabou mesmo de dizer, com relação aos órgãos que poderiam, em tese, estarem sendo afetados. Então, isso não é um medicamento de supermercado, é um medicamento de farmácia e de acompanhamento médico. Mas um acompanhamento médico relativamente tranquilo. Não precisa de grandes médicos especialistas. É uma espécie de padrão, rotina que poderia ser feito por qualquer médico. O SUS poderia fazer isso com toda tranquilidade. Aliás, quero comentar aqui uma ação do SUS agora para canetas de semaglutida que estão fazendo lá no Rio Grande do Sul para 250 pessoas. Que teste que nós precisamos de fazer com semaglutida, que está sendo usado no Brasil há mais de 10 anos, para 250 pessoas para saber se é possível. Isso é só para enganar o povo. Isso é só para fazer de conta que estão fazendo e que estão ligados no que a sociedade está pedindo. Isso é falta de vontade. Ou fala que não vai fazer, ou não faz para 250 pessoas no Rio Grande do Sul, num único hospital, um teste. Que teste que vai fazer com 250 pessoas se tem mais de alguns milhões de pessoas já estão tomando e o teste já está feito naturalmente? É uma pergunta que se faz. Por que o governo não quer tomar essa decisão? Talvez não queira tomar essa decisão porque tenha compromissos com laboratórios que são compromissos que estão sendo colocados acima da saúde pública do brasileiro. E aí não dá para a gente brincar, né? Tá certo, deputado Mário Heringer, deputado federal pelo PDT Mineiro, conversou conosco aqui no Rede TV Notícias, primeira edição. Deputado, muito obrigada pela conversa. Bom dia para o senhor. Muito bom, muito obrigado. Foi um prazer falar com vocês. E quando quiser que eu brigue com alguém, me chama aqui que eu brigo. Abraço. Olha só. Muito bom, obrigada, deputado. Um abraço para o senhor.